Graça e paz. Amém. Aleluia. Fico feliz com a presença de todos vocês, em especial aqueles que se chegaram hoje também. Eu dou as boas-vindas para a Tina, para Karina, para a Olivia. Elas fazem parte do nosso curso de desenvolvimento pessoal e crescimento pessoal, de inteligência emocional, que fazemos todas as quintas-feiras. E você também está convidado, logicamente. E elas decidiram vir hoje para que esse crescimento e desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional e espiritualmente possa ser expandido. Cada um mora, um em Valinhos, outro em Vinhedo, outro em Louveras, mas se juntaram todos com o propósito de estar hoje aqui para receber de Deus. Aleluia. Boas-vindas para todos e certamente o Senhor irá. Se prepare, crie expectativa. Não fique ali apenas sentado, mas esteja ativo. Não seja um sentar passivo, está sentado, mas seja ativo nesse seu sentar para poder receber e poder marcar diferença na sua vida. Aleluia. Eu disse que com tontura e sem tontura vou trazer a palavra. Não adianta querer me limitar. Se eu ficar um pouco mais tontura na quinta-feira com eles, já fiquei com tontura e ainda estou um pouquinho. Mas sabe o que aconteceu? Eu perguntei para Deus e Ele disse excesso de doce. Que no domingo, a semana toda não como doce. No domingo, eu enchi a cara de doce de uma maneira compulsiva. Aí eu perguntei para Deus, por que me deu essa tontura? Aí Ele me disse excesso de doce. Falei, Senhor, o que tem a ver doce com o ouvido, com o cérebro, com isso que estou passando? Aí eu fui lá, busquei. Excesso de doce afeta o ouvido, o labirinto e uma série de coisas. Falei, Senhor, me perdoa, mas a consequência ainda está aí. Então, se eu tiver que sentar, eu vou sentar para que eu possa trazer a palavra, mas isso não me impede, a minha boca não está fechada. O nosso título hoje chama Inquilinos Mentais. Diz a palavra do Senhor no livro de Filipenses 3, 13 ao 15. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, preste bem atenção, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando. Então são duas coisas, você esquece das coisas que ficaram para trás e agora você esquecendo, você pode avançar. Ninguém pode avançar ou seguir em frente se não esquece o passado, se não solta o passado. Se você continua olhando no retrovisor, você esquece do para-brisa na frente e você pode então quebrar a cara. Então olhe para a frente. E disse então Paulo, o apóstolo, prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. É uma ordem, tenha o mesmo modo de pensar. Como? De esquecer o passado, de soltar o passado, para começar a avançar. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará. Ok? Agora eu tenho outra passagem como base para a palavra. Diz em Isaías capítulo 43, 18. Diga comigo, Isaías 43, 18 e 19. E você tem ali: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Sabe o que vai acontecer se você considera antiga? Você vai ficar atrasado no tempo e você vai continuar vivendo daquilo
que foi ontem, quando Deus já preparou algo novo para hoje. Quer experimentar e viver o novo de hoje? Então, só tem uma pessoa que quer? Agora melhorou. E disse então: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Então o Senhor nos convoca, o Senhor nos convida para o novo. Se você não se esvazia do velho, você não vai experimentar o novo. Então esse é um princípio de Deus para uma vida de avanço, para uma vida de crescimento, para uma vida de vitória. Então isso é uma base para vocês pensarem. E entro na mensagem agora. Inquilinos mentais. Também Deus me deu essa revelação. Refere-se a pensamentos, emoções ou crenças e medos que alugam espaço da nossa mente, exercendo influência sobre o nosso comportamento e sobre o nosso bem-estar. Você vê que se você está focado no passado e focado nas feridas, nos traumas, nas dores, na mágoa, que nós vamos falar hoje da mágoa, do rancor, do ressentimento, tudo isso. Então, para que você seja aperfeiçoado, para poder estar pronto para experimentar. Todo esse mês de maio, vamos estar trabalhando para limpar a mente, porque é impossível continuar em frente, realizar grandes coisas com os lixos mentais, com os lixos no coração. Então é muito importante de se preparar para viver o novo de Deus. Eu creio que ninguém pode ficar acomodado e conformado com aquilo que está vivendo hoje, porque Deus tem mais. Amém? Então refere-se a pensamentos, emoções, esses inquilinos mentais, que se você aluga a sua mente para esses inquilinos que não trazem nenhum benefício, mas que trazem prejuízo para as suas emoções, para o seu sentimento e para a sua vida física, para o seu relacionamento e para as suas finanças. Ok? Entendido? Então, como que vai afetar esses pensamentos que estão lá na nossa mente e que nós ficamos atrelados a isso, fixados nisso? É aquilo que está na sua mente, é o que vai controlar a sua vida. Por isso que hoje você vai entrar numa ação de despejo, para pôr para fora esses inquilinos que muitas vezes você não identificou, nem sabe que está lá, mas eles estão morando lá. E você está pagando com a sua saúde, com a sua alegria, com a sua paz. Isto é, eles estão sugando a tua saúde, sugando a tua paz, sugando a tua alegria, sugando as tuas finanças. E você vai entender por quê. Ocupação sem permissão para entrar. Então, houve algum estímulo de fora. Há um estímulo na sua vida, seja de invasão, de ferida, de dor, de acontecimento, de coisas negativas. E esses estímulos entram na mente sem permissão. Mas eu quero te dizer uma coisa: ele entrou sem permissão, mas você é responsável de deixar que ele continue lá, se alimente da sua energia, se alimente da sua paz, se alimente da sua saúde, ou você pode desalojar. Mas é impossível desalojar ou despejar esses inquilinos se você não identifica que ele está lá, porque ele fica escondido justamente para controlar e para te destruir. E quero dizer mais, fora da psicologia, todos esses elementos que estão lá, eles estão ao serviço do diabo. Eles não estão lá para servir a Deus, pelo contrário, eles te tiram da conexão de Deus. Por isso que é muito importante essa libertação desses inquilinos que estão ali na sua mente e na minha mente.
Não pense que eu esteja, como disse Paulo, não creio que eu tenha conseguido tudo, mas deixando para trás as coisas que ficam, eu vou avançar. Aleluia. Consumo de aluguel. Aluguel que eles cobram é o seu tempo, a sua paz, o seu espírito, a sua paz de espírito e a sua saúde emocional e física, deixando você em dívida e escassez financeira, porque você não consegue ver as coisas que Deus está fazendo, você não consegue obedecer os princípios de Deus, porque são culturas de pobreza, de escassez que foram estabelecidos na mente, não são quebradas e as pessoas ficam atreladas a uma vida de escassez financeira, ou de escassez de saúde, ou de escassez de relacionamento, ou de escassez de paz. Amém? Então é um inquilino que está dando prejuízo. Diga prejuízo. Você quer um prejuízo na sua vida? Então presta atenção. Você é o dono desse imóvel, que é a sua mente, e a sua mente pode despejar esses inquilinos se você tomar uma atitude. Então a sua mente é seu. Os inquilinos estão lá, é como um imóvel. Tem inquilino ruim que entra lá, ele vai destruir o seu vaso sanitário, ele vai destruir o seu fogão, ele vai destruir a sua geladeira, ele vai destruir todas as coisas e vai roubando. E ainda quando sai, arranca e leva alguma coisa. Por isso preste bem atenção, quando for embora, não deixa que ele leve nada que Deus te deu. Que leve o que é dele, mas não o que Deus te deu. Dá para entender a metáfora? Aleluia. Questionar esse pensamento. Não sei se já vem alguma coisa na sua mente agora que você está na presença de Deus. Questionar a sua mente. Você está identificando alguma coisa que está roubando a sua paz, a sua alegria, a sua segurança, a sua tranquilidade, a sua confiança em você, a sua confiança em Deus? Ou elas estão lá como dúvida, como medo, como inferioridade, como insegurança? Deus quer restaurar tudo isso hoje, nessa manhã. Então questione esse pensamento. Esse pensamento que eu estava tendo me ajuda? Esse pensamento, a forma como eu penso. E às vezes você pensa que a forma como você pensa é você que está pensando, mas ele já comprou um território lá e você está pensando do jeito que ele pensa, do jeito que ele é. E você perdeu a sua identidade. Você não está pensando do jeito que você é em Cristo. Você está tomando a personalidade dessa entidade ou desse sentimento. E todo sentimento tem uma entidade que atua nesse pensamento. Olha a profundidade da questão. Que realmente, se nós não trabalharmos isso, vamos continuar e achamos que as coisas acontecem por acaso, de qualquer jeito. Por isso eu pergunto, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que está dessa condição? Então eu vou perguntando para Deus, de modo que Ele vai iluminando e vai mostrando para que sejamos aperfeiçoados, porque perfeito ninguém é. Questionar esse pensamento e dizer, esse pensamento me ajuda em algo? Está me fazendo bem? Às vezes você ficou preso no passado, por alguém que te feriu, por alguém que te machucou, por alguém que abusou de você, por alguém que te traiu, por alguém que te abandonou, por alguém que te deixou de lado, por uma injustiça que cometeram, e você fica lá. E às vezes já é tão automático que você nem questiona e você está sendo controlado por esse pensamento. E o diabo está atuando, ou seja, essa entidade está atuando nesse pensamento, te deixando frágil, te deixando amargo. Amargura é uma das coisas que são terrível dentro de nós. Focar no pensamento para tirar, focar no presente para tirar o espaço que o inquilino está ocupando. Foca no presente para ver. Se foca no presente, não no passado. Foca no presente para ver o espaço que esse espírito ou esse pensamento está tirando.
Foca no presente, porque você está vivendo tanto em função dele, que você não tem consciência do aqui e do agora. E o tempo, Cronos, que nos pertence, é o aqui e o agora. Mas nós não percebemos que estamos sendo traídos por esses inquilinos e estamos ali permitindo que esse espaço na nossa mente esteja ocupado por coisas do passado, e você não está no aqui e no agora. Tem muita coisa que Deus está preparando para você no aqui e no agora. E enquanto você não toma consciência que esses pensamentos estão te roubando, você não consegue experimentar aquilo que Deus já soltou até para você, mas não chega à sua vida, porque essas entidades estão roubando o espaço entre você e Deus, e você cai da graça. Então, vampirismo energético. Esses pensamentos atuam como vampiros. Semana passada eu falei do Nosferatus, que tira a energia. Aí você se sente desanimado, desgastado, sem energia. É esse vampiro espiritual que está sugando a tua energia, porque ele encontrou uma âncora, ele encontrou um lugar, ele encontrou algo que se identifica com ele. Então ele fica lá tirando a tua energia. E energia é o que nós precisamos para ir em frente. Quanto da nossa energia o inimigo está roubando? Seja lá com excesso de açúcar, seja lá com cigarro, seja lá com glutonaria, que nós estamos dando lugar ao espírito das trevas. Sabe por quê? Que ele atua de uma maneira espetacular ali, que é para tirar a tua energia. Porque se você perde a sua energia, você não consegue agir na sua habilidade completa e na sua inteligência completa que Deus te dá. Deus quer usar um corpo com a energia que Ele nos dá. Se nós não temos energia, nós não vamos avançar na velocidade que Deus quer que nós avancemos. Às vezes você está avançando numa velocidade que não é aquela que Deus determinou para você, e você se acomoda e acha que isso é normal, mas você não está fluindo, e ele atua de tal maneira que depois vai te deixar numa depressão, num desânimo. Ele vai aumentando a sua influência, e você pode entrar numa depressão, você pode entrar num pânico, e você pode ficar de cama. Então ele vai atuando de uma maneira gradativa, vampirizando a sua energia. Então eu pergunto, que elemento você está emprestando? Ou que elemento é que você permite que esteja lá na sua mente, que acaba levando a sua energia? Algo que não vem de Deus, porque o que vem de Deus te dá energia, te dá ânimo, te dá fortaleza, e você segue em frente. E eu quero te dizer, se você não tem uma energia completa, Deus não derrama o volume de bênção, o peso de bênção que Ele quer derramar, porque você não tem estrutura nem capacidade para suportar esse peso por causa do desgaste de energia. E se Ele derrama, você vai entrar numa falta de energia e não vai conseguir avançar. Então Deus já te fala, já te mostra antecipadamente. Ele quer derramar um volume de bênção, um peso de bênção tal. Mas para isso você precisa de uma energia completa, de uma energia plena, porque senão você não vai dar conta. Você não está percebendo o desgaste que você está tendo, porque não tem a demanda de aquilo que Deus quer derramar na sua vida. Ainda você não tem. Deus está falando com você. Ele quer derramar um peso de volume de bênção muito grande. O excesso também de gordura, ele traz um desgaste. Então, até que ponto você está realmente preparado para receber um volume de bênção que realmente Deus quer te dar? Não fique bravo nem brava comigo.
mas trabalhe. Eu vou entregar aquilo que Deus mandou entregar. Para quê? Recebe quem quer melhorar, recebe quem quer avançar, recebe quem quer viver uma vida abundante. E por ali fora, essas coisas mais carnais, vícios, glutonaria, masturbação, pornografia, uma série de coisas que estão na carne, mas existem coisas que estão na nossa mente, e essas nós vamos estar falando. E eu dei uma pincelada apenas, porque quem tem ouvido para ouvir pode estar ouvindo. Então, focar no presente para tirar o espaço que o inquilino está ocupando. No presente, no aqui e no agora. Aí você vai ver quantas coisas estão na sua mente que está vampirizando a sua energia. Esses pensamentos sugam a sua vitalidade. Por isso que é importante. Deus está mandando coisas profundas para levantar mulheres e homens de Deus poderosos, para serem usados com poder, com governo e com autoridade. E não apenas ficar com a rotina cotidiana de pequenas coisas, porque Deus está te chamando para grandes coisas e está te estruturando para grandes coisas, ok? Aleluia. Sentimentos intensos por muito tempo, sentimentos negativos intensos por muito tempo atraem essas entidades, ou seja, esses espíritos. Você já percebeu, está lá, mas você não resolveu, você não tratou, você não soltou, está lá. Então, o inimigo sabe, ele está rodeando, procurando a quem devorar. Estão os espíritos das trevas ali, ao teu entorno, ao teu redor. Então, ele busca onde pousar e se alimentar, porque ele se alimenta da nossa energia. Então você é que está dando energia para ele continuar em você. Se você tomar consciência e você não alimenta mais ele vai definhar, ele vai embora. Como também você pode fazer uma libertação, expulsar, mas se você não muda de atitude, ele vai voltar e trazer mais uns amiguinhos aí para entrar na sua mente. Então, como gerenciar esses moradores internos para que não se tornem invasores destrutivos? Filipenses 4:8. O que deve ocupar a nossa mente? O que é verdadeiro? O que é verdadeiro? Nenhum pensamento que seja verdadeiro vai te trazer prejuízo. Mas pensamentos que não são verdadeiros vai te trazer prejuízo, vai te trazer destruição, vai te prejudicar. Os pensamentos que são verdadeiros vêm de onde? Do Senhor, Ele é divino. Então, Filipenses, o apóstolo Paulo, ele disse: o que deve ocupar nossa mente? O que é verdadeiro. Então, o que eu vou fazer? Rejeitar a mentira, a paranoia. Verdadeiros é o que vem de Deus. Eu ainda coloquei ali para enfatizar. O que é nobre e justo. Evitar pensamentos de vingança ou desonestidade, mas pensar naquilo que é puro, naquilo que é justo, com você mesmo e diante de Deus. Tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Vocês percebem quantas vezes você já leu ali Filipenses 4:8? E ele fala de tudo isso, você repetiu tudo isso para você. Mas o que me chamou a atenção no final, quando diz: nisso pensai, é uma ordem, é para obedecer. Se você obedece, diga: eu vou me dar bem. Se eu não obedeço, vou me dar mal. Então o apóstolo Paulo, no final de tudo o que ele mostra, de você pensar no que é verdadeiro, no que é puro, no que é honesto, no que é de boa fama, ele diz: é isso que você deve pensar. Porque se você pensar diferente disso, o que vai acontecer? Você vai ser vampirizado, você vai ficar sem energia. Aí você não consegue ficar no culto 2 horas.
sem ficar bocejando. O que é isso? Falta de energia, opressão. Isso já é um sintoma de que tem vampiros mentais. Fica bocejando, abrindo a boca. Ou você vai na casa de alguém, você entra e aquele ambiente é pesado. Você começa a bocejar. Essa casa está cheia de pessoas que estão sendo vampirizados. E o espírito das trevas estão lá. Então muitas vezes a gente não se sente bem em sentar casa. Até você, quando leva um ramo de flor, aquela flor morre logo, de tanta energia negativa que está aí. Então é muito importante nós tomarmos consciência também onde nós colocamos os nossos pés e com que companhia você anda, porque senão você vai ser vampirizado. Então, não dar espaços aos inquilinos que geram amargura e impureza. Segundo Rick Joyner, existem grupos de demônios como amargura, rejeição e falta de perdão. Esses demônios são enviados à frente para preparar o terreno e desarmar os cristãos. Eu estou falando para cristãos aqui, né? Daquilo que dá força espiritual. Ele te desarma para deixar você fragilizado para poder atuar na tua vida e na igreja. Então aquilo que dá força espiritual, ou seja, eles não roubam a salvação. Você continua sendo salvo, você continua sendo filho de Deus, mas vive capengando, vive cheio de doença, vive cheio de ferida, vive cheio de preocupação, de raiva, de amargura, de impaciência, de irritabilidade, e acha que isso é de graça. Tem algum pagamento para que isso permaneça e prevaleça na sua vida. Não tem paciência, acha que isso é de graça? Não, comece a ver. Eles desarmam o cristão, tirando o quê? A fé. A pessoa começa a duvidar, desanimar e perder a confiança em Deus. Já foi muito tempo. Será que vai acontecer? Será que o meu filho vai se converter? Será que o meu marido vai ser transformado? Será que a minha empresa vai funcionar? Será que esse negócio vai sair? E como não está dentro do tempo Cronos, como disse a diaconisa Luana, você acaba duvidando. E você desconfia. E você acaba desconfiando que realmente Deus está com você. E você acaba perdendo a fé. Soltou a sua bênção, deixou de lado. Aí você continua orando e nada acontece. Tem que acontecer, mas esses vampiros têm que sair da sua vida. Então a fé começa a duvidar, desanimar e perder a confiança em Deus. Amor, a amargura e a ofensa fazem o cristão esfriar espiritualmente e perder a compaixão. Passa a viver só em si, em função de si mesmo, numa vida de amargura. Não pensa no outro, não compreende o outro, não tem paciência com o outro, não tem amor com a vida dos outros, não tem misericórdia, só está em função de si. Discernimento espiritual. O ressentimento distorce a percepção. A pessoa passa a interpretar tudo pela dor e pela suspeita. Ele interpreta o ambiente conforme a sua dor mental, conforme a dor das suas emoções, conforme a dor do seu sentimento, e acha que todo mundo está contra ele, que ninguém gosta dele, que ninguém quer ficar com ele. Então a pessoa acaba ficando sem energia, e também fica desconfiando das pessoas, né? Além de ter essa interpretação pela dor, também ela desconfia das pessoas. A pessoa fica perto, o que será que está querendo? Qual é o interesse? Não ficava perto de mim, agora está perto. O que será que está por trás disso? Não confia, porque ele está com essa dor mental, ele está com essa ferida do passado, ele está vivendo em função de uma mentira que não lhe pertence, e está trazendo então um prejuízo para a sua vida, e por que não dizer para aqueles que estão perto também. A unidade com os irmãos, surgem divisões, críticas, competição e acusações dentro da igreja. Autoridade espiritual. Joyner sugere que o pecado
alimentado, o orgulho e a falta de perdão enfraquece a autoridade do cristão na oração e na guerra espiritual. Você pode até orar, você pode até ler a palavra, mas você está enfraquecido. Muitas vezes eu escuto até nas sessões, a pessoa, eu leio a Bíblia, mas parece que não faz efeito na minha vida. Eu oro, mas nada acontece. Eu louvo, mas parece que minha adoração não chega ao céu. Está inimigo ali controlando a mente da pessoa, e precisa ter realmente uma libertação. A pessoa então perde a paz e a alegria. A pessoa vive em tormento emocional, ansiedade, irritação constante, o peso interior. Todos esses são resultados desse espírito que atua no que eu falei? Da amargura, né? Quem vive nessa amargura. Então, paz e alegria. A pessoa vive então em tormento emocional. Não tem tranquilidade, não tem alegria, não tem gozo. Nada está bom. Pode acontecer alguma coisa, mas a pessoa não está tendo essa experiência de alegria, de gozo. Tudo em torno está rindo ali e a pessoa está lá, parece num mundo fechado, alienado, né? Proteção da armadura. Partes da armadura espiritual ficam expostas quando o cristão aceita a mentira, orgulho ou ofensa. Então é muito importante nós termos consciência. Onde está o nosso pensamento? Está em Deus. Que tipo de pensamento eu tenho? Esse pensamento me traz algum benefício? Me faz bem? Precisamos ser cristãos ativos, espertos, e não os bobos, idiotas, porque os idiotas e os bobos é que o Satanás quer, porque aí ele controla melhor. Então, só que se você está sendo esperto e de repente não toma consciência, você está se deixando levar por esses espíritos, você vai acabar se tornando idiota e bobo. Perdeu a sua identidade como filho de Deus. E você pensa que acontece isso por acaso? Não, é tudo preparado. É à frente desses inimigos que foram lá para preparar o terreno para trazer atuações piores do que a pessoa já está vivendo. Rick relata que um único demônio de amargura tem a capacidade maligna. Nós não vamos pensar em um monte de gente, mas pensa em você. A tua presença é de alegria, é de ânimo. As pessoas querem ficar perto de você. As pessoas se sentem bem com você. Você contagia a pessoa com a tua alegria, com pensamentos positivos. Ou você está ali só reclamando, só queixando, só vendo coisas negativas, só vendo perigo, só vendo ameaça. A amargura está controlando a sua mente e as suas emoções e os seus sentimentos, e você não está percebendo. O Senhor está falando para você hoje, não para se acusar, não para se condenar, não para se criticar, não para se culpar, mas para se libertar disso. O Senhor não te trouxe aqui para estar ali, porque aí quem faz isso? Você vem aqui e aí depois, porque foi isso, falou e tal, aí você já começa a ficar acusado, condenado, culpado, e aí piora a situação. Mas quem que atuou nisso? Não é o Espírito Santo que te falou isso, é a própria entidade que está operando na sua mente, para você continuar do mesmo jeito e pior ainda. Sim ou não? Substitua com pensamentos de humildade. Amargura são mágoas e traumas antigas não tratados. Quantos já começaram lá na sua infância, na adolescência, né? Na vida adulta, e carrega essa amargura, isso vai aumentando, porque esse espírito de amargura acaba atraindo também, por causa da entidade que opera, acaba atraindo também pessoas amargas. E o que acontece? Aí
se juntou à amargura, não se suporta e vai embora. Mesmo no trabalho, mesmo em qualquer lugar. Então é importante identificar como é que você está, questionar a você mesmo. E como é que está o seu entorno, com que tipo de gente você está vivendo. As feridas abertas do passado são os principais pontos de ancoragem para que os demônios de amargura controlem a vida de um cristão ou de uma pessoa, através do verdadeiro louvor. Por isso que eu insisto no louvor e na adoração. Quanto mais você adora, o que acontece quando você adora? Quando você adora, você entra em comunhão com Deus. E uma pessoa está em comunhão com Deus, está na intimidade com Deus. Você acha que um demônio da amargura vai ficar lá? Você acha que o demônio do medo, do ressentimento, da mágoa vai ficar lá? Ele não suporta a presença de Deus com quem você está amalgamado. Então ele vai ter que fugir, ele vai ter que ir embora e vai buscar um outro desapercebido, onde ele possa pousar e habitar. Diga glória a Deus. Através do verdadeiro louvor, então olha a importância do louvor. Você não precisa vir só na igreja também para adorar. Você pode adorar ao Senhor lá no seu quarto, na rua onde você anda. E a adoração não é só cantando também. É você estar em comunhão com Deus e manifestar a sua glória através do teu viver. Falar para Deus o que Ele representa para você. Conversar com Ele, é adorar, é ter intimidade com Deus. Focar em Deus e não... Deixa eu repetir isso aqui. Através do verdadeiro louvor, você pode se curar qualquer ferimento. Focar em Deus e não na dor. Quando você adora, é impossível você estar adorando a Deus e estar focado na dor, na ferida, no trauma do passado. Que você está em comunhão com Deus, está adorando a Deus, você está trazendo a presença de Deus na sua vida, você está cheio do Espírito Santo e acha que a dor vai ficar lá. Mas se você foca na dor, você não consegue nem sequer adorar ao Senhor, nem sequer ter a certeza de que Deus está com você. Não guardar as flechas, palavras ou ações que provocaram a ferida. Então tem muitas feridas nas nossas vidas. Eu tenho certeza, não tem, começando de mim, não tem ninguém aqui que não tenha passado por alguma ferida, seja na sua infância, na primeira infância, adolescência, juventude, vida adulta. Todos nós estamos expostos a feridas. A questão é, ficamos com essa ferida? Desconhecemos essas feridas? Não identificamos essas feridas? E então o inimigo vai usar essas feridas para ganhar vantagem sobre a criatura, o Filho de Deus. O que ele quer, entendam bem, o que ele quer é destruir a criação de Deus. O que ele quer é destruir. Você é um alvo do demônio, você é um alvo de Satanás. Você, o que ele mais quer é destruir a tua vida. Por quê? Porque Deus criou e nos colocou na condição de filho, e ele não é filho de Deus. Então ele procura por situações, circunstâncias, feridas, dor, seja uma situação difícil, para poder estar controlando a nossa vida. Por isso que eu te falei hoje, fique esperto. Seja um cristão ativo e não passivo. Questione por que está sentindo, por que está no mal-estar, por que está com essa tristeza ou com essa raiva, por que está com essa irritabilidade. Tudo tem sentido, nada acontece por acaso. Então é muito importante nós tomarmos consciência da nossa condição humana. A cura começa quando você decide não retribuir mal com o mal. Aí a pessoa fica com mágoa, né? Fica na amargura, e ele quer retribuir mal com mal. E já na palavra está escrito, para não retribuir mal com o mal, mas sim o bem, retribui o mal com o bem. Então um espírito conectado com Deus tem paz no coração, ele vai retribuir com o bem e não com o mal.
Nessa mente Satanás não pode atuar. Nessa mente o inimigo não tem vez, porque você está fluindo naquilo que é verdadeiro. Não é isso que disse Paulo? Naquilo que é verdadeiro, naquilo que vem de Deus. O que vem de Deus é bem, é amor, é compreensão. Manto de humildade por cima da amargura. Essa é uma das curas, desenvolver ou agir com humildade. A humildade, ela reconhece a dor, mas decide perdoar. A humildade, um estado, um coração humilde, reconhece a dor. Eu estou realmente com dor, me feriram, me injustiçaram, falaram mal, me criticaram, o que for, perdi tudo. Então, a humildade reconhece a dor, mas decide perdoar e depender totalmente. Eu disse totalmente. Às vezes a gente depende um pouquinho, né? Mas ainda precisa ir mais profundo. A humildade reconhece a dor, mas decide perdoar e depender totalmente da graça de Deus para seguir em frente, neutralizando o dardo da rejeição. Quer que quando você for ferido, quando você está na amargura, você está num sentimento de rejeição. E primeiro que não está tendo uma comunhão com Deus, porque se tivesse uma comunhão plena com Deus, não estaria nessa amargura, não estaria nessa rejeição, não estaria nessa insegurança, não estaria nesse medo, não estaria nessa inferioridade, porque você está fluindo o que? A tua identidade em Cristo. O que nós devemos desenvolver e viver é a nossa identidade. Assim que esses dardos que vieram, entraram na nossa vida, eu entro em contato com isso e começo então a desenvolver a humildade. Então vou fluir o quê? Subir mais alto na glória de Deus. Preciso subir mais alto, não ficar ralinho, não ficar na superfície. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu amor. E eu não dependo de ninguém para fazer isso. É eu e Ele, é eu e Ele. Eu não dependo de um vício para alimentar a minha dor. Eu não dependo de mais um excesso de comida. Eu não dependo de querer criticar os meus irmãos. Eu não dependo de ser uma pessoa irônica para encher o meu ego, para ser superior e colocar o outro para baixo. Eu dependo dessa presença, dessa humildade. Então a gente diz: Senhor, me dá humildade. Não, gere humildade, desenvolva humildade. Sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir cada vez mais alegre, cada vez mais feliz, cada vez mais abençoado, não só financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. É esse filho que Deus quer que você seja, que você viva. E esse filho vai contagiar com a sua presença a vida dos outros. Então suba mais alto. O foco deixa de ser o que me fizeram. Percebe? Quando eu subo mais alto, o foco é aquela ferida, aquela dor, aquela traição, aquela injustiça, aquela condenação, aquele desprezo, aquela rejeição. Então suba mais alto na glória de Deus. O foco deixa de ser o que me fizeram. Diga: o que me fizeram. E passa a ser a glória de Deus. E passa a ser a glória de Deus. Então se eu vivo nessa glória de Deus, Deus vai manifestar o seu poder, a sua graça através de mim. E eu vou então expandir o seu reino com paz, com alegria. E eu te garanto que uma vida que vive isso não vai viver uma vida de escassez, nem de pobreza, nem de miséria. E escassez, eu digo, uma escassez de paz, não só de dinheiro. Escassez de paz, escassez de alegria, escassez de gozo. Às vezes você pode até estar, são os miseráveis que habitam em mansões, como disse Augusto Cury, mas não tem alegria, não tem paz, mas está cheio de dinheiro e não desfruta. E outros que estão ali nas drogas para aliviar a sua dor interna que não foi curada, mas tem um monte de dinheiro.
Então não se sinta de que você não é abençoado porque não tem dinheiro. Mas se você viver essa glória de Deus, automaticamente o dinheiro vem. Amém? Não tem como, porque a glória de Deus é de paz, de amor, de riqueza, é de abundância. Então o foco deixa de ser o que me fizeram. Você consegue entender? Então você não fica em função do que me fizeram. Quando a gente fala me fizeram, eu estou levando em conta a mim, coitado de mim. Eu estou em função dessa minha ferida, dessa minha dor, mas eu não estou em função de Deus. Então o que é mais importante na tua vida? Você ou Deus? Então são subidas cada vez mais na presença, na glória de Deus. O ressentimento te prende no lamaçal do campo de batalha, e você fica ali batalhando, e ora, e lê a palavra, e até adora e tal, mas você não avança, porque está na amargura. O próprio sintoma de não receber a bênção de Deus é porque você está ali no lamaçal. E o lamaçal te leva a te prender na situação, mas você não consegue olhar para Deus. Quando nós olhamos para Deus, o lamaçal se acaba. Você consegue sair do lamaçal. Você consegue estar em cima e não no lamaçal. Lamaçal é um lugar onde o diabo quer que você esteja, para destruir a tua vida. Então mudar. O ressentimento te prende no lamaçal do campo de batalha e te impede de avançar. Mudar o foco da pessoa que te ofendeu para o próprio Cristo, o que já acabei de falar. Quantas ofensas que nós passamos nesse mundo, porque habitamos com gente que também são problemáticos. Então o que você vai esperar? Ninguém te incomode, que ninguém te afete, mas ofende-se quem pode ser ofendido. Então acaba se ofendendo por isso, por aquilo. Mas com essa mentalidade de humildade, você consegue se desligar de você, dessa dor, dessa ferida, e você então acaba se enchendo de Cristo, da presença de Cristo. São patamares a serem galgados. Não acontece de uma vez. Esse é o início que Deus está trabalhando com você. Não fique culpado se você de repente continua agindo assim, mas Deus vai fazendo a obra. Continue buscando, continue buscando, continue buscando, continue buscando, porque Deus não quer que você fique no mesmo nível. Satanás quer que você fique ali do jeito que você está, e ainda te empurra para ficar mais, te afogar ali no lamaçal. Desista de revidar. Esse é um prato preferido, né, do ser humano. A gente quer revidar. E vai ver só, né? E antigamente se falava assim: eu não levo desaforo para casa. Então aquele que revida, aquele que paga mal por mal, é o forte, é o poderoso, é o certo, porque eu não levo desaforo para casa. Então a palavra aqui: desista de revidar. O ressentimento se alimenta do desejo de vingança e justiça própria. Querer fazer a justiça com as nossas próprias mãos, querer fazer com que o outro sofra aquilo que eu estou sofrendo, querer que o outro passe pela mesma situação que eu estou passando, querer que o outro pague. Entregue a justiça nas mãos de Deus. Consegue entender? Não importa quanto te feriu, não importa quanto mentiu, não importa quanto se aproveitou de você, não importa quanto te colocou para baixo. Olhe para Cristo e coloca essa situação, essa pessoa nas mãos de Deus. E a palavra do Senhor diz: minha é o quê? Minha é a vingança, é do Senhor, não é meu. Eu não tenho que revidar. Segundo, manto de humildade. De novo, o orgulho é a raiz que sustenta o ressentimento, e você fica apegado naquela situação ruim que você passou. A humildade quebra a resistência do coração, reconhece a dor e aceita a soberania de Deus. Você reconhece a dor que você sofreu, a injustiça, a ferida, a traição,
Você reconhece tudo isso, mas acima disso, reconheça a soberania de Deus, que Deus está acima de tudo e eu entrego nas mãos deles. Então eu vou viver na soberania de Deus e não nessa vida de vampirismo, nessa vida de desânimo, de tristeza, de dor. Conseguem ver? Ainda bem que tem um aleluia. O Albert aqui está conectado. Albert, né? Olhe para cima, não para os lados. Ressentir. Sabe o que significa ressentir? Alguém sabe? Isso. Ressentir significa sentir de novo a dor. Então a pessoa fica ressentido. O tempo todo ele está trazendo a dor de volta. Então está em função de si, não está em função de Deus, não está na glória de Deus, não está na soberania de Deus, mas está em função da dor. Está repetindo aquela dor, está se massacrando. Por isso que vai perdendo cada vez mais energia, lucidez mental. E fora das doenças físicas e emocionais que estão trazendo, porque está ressentindo, ressente, traz a dor de volta. Essa dor de volta gera tensão. E essa tensão vai gerar o quê? Excesso de cortisol. Vai abaixar a sua imunidade. Vai trazer problemas cardíacos. Vai trazer pressão alta. Olha todos os prejuízos de nós ficarmos ressentidos. De sentir de novo o que já aconteceu. E aí a própria entidade ele vai trazer na sua mente. Aí você vai dormir lá e vem aquele pensamento. E você fica lá nessa autocomiseração. Coitado de mim, né, que passou isso. Como foi que ele fez? Como foi que ela fez isso? Oh, mas ela me diz isso. E ou me roubou, ou o que for. Olhe para cima, não para os lados. Ressentir significa sentir de novo a dor que alguém lhe causou. Está me dando o horário. Vocês querem que eu termine? Disse que já é 12h20. Eu não estou ressentida aqui. Então, deixa eu terminar pelo menos nesse ressentimento. E eu continuo no próximo domingo, pode ser? Amém. Porque tem um almoço tremendo lá em cima que vocês vão saborear. Todos estão convidados. A cura ocorre quando você desvia o foco de si mesmo. Quando que ocorre a cura? Isso, dessa ferida, dessa dor, desse abandono, dessa orfandade, dessa raiva, desse ressentimento. Então a cura ocorre quando você desvia o foco de si mesmo e passa a olhar para a grandiosidade de Deus. Você não merece ficar amarrado nessa dor, nessa tristeza, nesse abandono, nessa injustiça, nessa palavra crítica que te deram. Existe algo muito maior que te espera. A grandiosidade de Deus. Não vale a pena então soltarmos essa dor, essa ferida, essa rejeição, essa crítica, essa traição, esse abandono. Coloque o que você quiser colocar que te deixou ressentido, que te deixou magoado. Vamos ficar de pé para sarar esse ressentimento hoje, que eu ainda tenho a mágoa, ainda tenho o rancor e tenho outras coisas. Então vamos continuar no próximo domingo. Vocês vão estar comigo no próximo domingo? Amém. É só querer. Não se acomode, não fique aí sem energia. Esse vampirismo satânico vai sair da sua vida. Você vai estar cheio de energia para buscar se parecer cada vez mais com Deus. Então, para curar Não, eu já entrei aqui no rancor, né? Eu estava Olhe para cima, não para os lados. Ressentir significa sentir de novo. Feche os teus olhos. Você já ficou ressentido alguma vez ou ainda está ressentido? Ressentido com o que fizeram, com o que falaram, com o que disseram, com traição, com injustiça, com perda. Talvez você perdeu alguma coisa, ficou ressentido. Talvez ficou ressentido até com Deus. Enquanto você mantiver os olhos fixos nas pessoas e nas feridas do passado, o ressentimento continuará vivo.
A cura ocorre quando você desvia o foco de si mesmo e passa a olhar a grandiosidade de Deus. Nessa hora, você e Deus, onde você está? Ou se você quiser vir aqui na frente e entregar o seu ressentimento, num ato de fé, num ato profético, de poder soltar o seu olhar dessa ferida, dessa dor, desse ressentimento, você pode também vir aqui em frente e entregar ao Senhor. Soltar. Nada vai tirar esse ressentimento do seu coração se você não perdoa. Esse é o momento em que você escolhe parar de olhar na sua dor e entregar essa dor na presença de Deus, olhando a grandiosidade, o quanto Ele quer fluir através de você e te tornar uma pessoa parecida com Ele em todas as áreas. Ele é cheio de alegria, Ele é cheio de gozo, Ele é cheio de paz, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de generosidade, Ele é cheio de abundância. Abundância vai te seguir os dias da sua vida. Prosperidade vai seguir a tua vida todos os dias. Prosperidade na saúde, no relacionamento, nos vínculos afetivos, na sua empresa, no seu negócio, no seu local de trabalho. Você vai estar trazendo essa glória de Deus. Quando você olha para a grandiosidade e tira essa dor, tira esse ressentimento, arranca. Pare de olhar no que fizeram, nas feridas que te causaram. Pare de olhar, pare de estar conectado. Desconecte agora, está vampirizando a tua paz, a tua alegria. Está vampirizando a tua energia, a tua saúde, as tuas finanças. Porque isso não vem de Deus, isso não é verdadeiro. O apóstolo Paulo disse, tudo que é verdadeiro, nisso pense. Você estava pensando errado. Você estava conectado errado. Senhor, eu quero soltar o que é errado que está na minha mente. Eu quero deixar, soltar esses inquilinos. E o que te dá autoridade para que esse inquilino saia é o perdão. Enquanto você não perdoa, você não tem autoridade, você não tem poder para que esses inquilinos saiam. Você pode até falar, mas o que te autoriza, o que te qualifica para você se liberar desse ressentimento é o perdão. Esse é o momento de você perdoar e de você olhar a grandiosidade do amor de Deus para a tua vida. Ele te amou tanto. Ele te amou tanto que sofreu feridas, dores, rejeições, abandono. Ele passou enfermidade, que é a nossa própria enfermidade. Ele se fez enfermo por nós. Ele ficou sem alimentação, sem água, para que você pudesse ter abundância de água, abundância de alimentação, abundância de vestimenta, de ter um teto, de ter uma casa. Ele pagou o preço. Essa grandiosidade de Deus não te permitirá viver o passado do ressentimento. Você pode fazer a tua oração ali onde você está. Senhor, eu entrego esse ressentimento. Nas próximas, depois a gente vai fazer sobre a mágoa, sobre o rancor, sobre a amargura. Mas hoje você entrega o ressentimento. Quantas feridas, quantos abandonos, e você guardou isso. O ressentimento é uma ferida aberta que precisa ser tratada. E você pode se livrar hoje dela através do perdão. Senhor, eu perdoo as feridas, os maltratos, os esquecimentos,
os abandonos, os ataques, as críticas. Eu perdoo o abuso. Eu perdoo aquilo que me trouxe mal-estar, angústia, dor naquele momento. Mas eu olho nesta hora a cruz de Cristo. Eu olho a tua grandiosidade, Senhor. Eu olho o teu grande amor. E eu perdoo. E ordeno, através do perdão, que esse ressentimento enfraqueça o seu poder. Não terá mais poder na minha vida, porque eu arranco o seu poder. Eu arranco o poder do ressentimento através do perdão, porque eu olho a tua grandiosidade. E tu não mereces, ó Deus, que eu guarde um veneno dentro de mim. Eu também não mereço guardar veneno dentro de mim. Por isso, nesta hora, diga comigo: Senhor, recebe minha mente, meu coração, minhas emoções, meu sentimento, minha razão, meu espírito. Flua com a tua grandiosidade em todas estas áreas da minha vida. Eu me desvencilho, eu me desligo de olhar, de fixar, de me focar na ferida. Eu olho para aquele que já curou as minhas feridas. Tu és maior do que as minhas feridas. Então eu aceito a Ti e posso fluir aquilo que Tu és. Obrigado, Senhor, por me libertar do ressentimento nesta manhã. No nome de Jesus, Satanás não tem mais poder para continuar habitando nesse meu imóvel precioso que é a minha mente. Eu desalugo agora e jogo fora esse inquilino da minha mente e encho a minha mente com a presença, a grandiosidade de Cristo, no nome de Jesus. Amém.